Fala galera do Concurso Planejado, vamos para mais uma dica de matemática, focado para o concurso de Mocajube, estilo Banca Fadesp, certo? Então vamos corrigir umas questões aplicadas no simulado para o concurso de Mocajube, nos moldes da Fadesp, para você que vai fazer a prova de qualquer concurso da Banca Fadesp, nível fundamental e até nível médio. Então vamos lá às questões. A primeira questão diz o seguinte: um terreno no formato de um retângulo reto, com dimensões de 10 metros por 20 metros, precisa ser cercado com arame. Sabe-se que serão necessárias 3 voltas completas do arame em torno do terreno. Por isso, o total de arame exatamente necessário é de... Então vamos lá. A questão diz que temos um terreno e ele tem o formato de um retângulo, ok? Retângulo reto, ou seja, aquele retângulo tradicional que vai cair na sua prova, no seu certame. E as dimensões deles são de 10 metros por 20 metros. Ele precisa ser cercado com arame. Olha só, falou em ser cercado, está falando de um conceito matemático denominado perímetro, que é a soma de todos os lados. Só que ele não vai dar uma volta, uma única volta, serão necessárias 3 voltas. O que você precisa fazer? Achar o perímetro e multiplicar por 3, certo? Então, para isso, a gente vai descobrir o total. E esse total vai estar expresso em unidade de medida metros. Então, perceba que para resolver esse tipo de questão, você precisa esboçar a figura geométrica para ficar mais visível para você trabalhar. Então, ele tem uma dimensão de 20 metros. Então, vamos trabalhar aqui com a dimensão 20 metros, aqui, por exemplo, e 10 metros aqui, essa outra dimensão. Sabendo que é um retângulo, então, nós vamos ter que serão 20 metros tanto em cima quanto embaixo e 10 metros o lado paralelo ao outro. Beleza? Então vamos achar o perímetro. O perímetro nada mais é do que se a gente pegar todos os lados e só fazer a soma. Então se eu somar o 20 de baixo com 20 de cima, que é a mesma medida, né? Basta de oferecer uma que automaticamente você reconhece a outra, e nos 10 também, tanto de um lado quanto de outro. Então se nós fazermos essa soma, nós vamos ter que o perímetro é 20 mais 20, 40, mais 10, 50, com mais 10, 60 metros. Então, a unidade de medida é metros e não metros quadrados. Metros quadrados é para área. Isso é para uma volta. Ele quer dar 3 voltas. Então, vamos fazer a multiplicação desse valor. Vamos multiplicar por 3. E 3 vezes 60 dá 180. Então, por isso que a nossa resposta aqui é a letra C. 180 metros serão necessários para dar 3 voltas no terreno. Beleza? Indo à próxima questão, que diz o seguinte: o comprimento de um terreno retangular mede 50% a mais, palavra importantíssima, que a medida de sua largura. Se a área desse terreno mede, então a área aqui, olha, 600 metros quadrados, então medida de área. Então o seu comprimento, ele quer a medida do comprimento. Para isso, para você resolver essa questão de uma forma tranquila de novo, faça o esboço da figura, desenhe um retângulo, ok? Então, o que ele vai falar? Então, lembrando que, basicamente, o retângulo tem 2 dimensões principais, o comprimento e a largura. Ele fala que o comprimento mede 50% a mais que a medida da largura. Se eu falar que a largura é isso aqui, ó, essa medida aqui, falar que é x, o comprimento vai ser esta outra medida aqui. E ele falou que é 50% maior. Quem é que está na frente desse x aqui? Qual é o número? O elemento neutro da multiplicação é o 1. Aparece o 1, que é 100% de x. Se é 50% a mais, o 50% expresso na forma decimal, que é importante, 100% na forma decimal é igual a 1. E 50%? 50% é igual a 0,5. Isso aqui é importante. Bom, então, 150%, quanto é que vai ser expresso na forma decimal? 1,5, ok? Por isso que a medida aqui vai ser 1,5x. Essa é a medida do comprimento e isso é importante para a gente fazer a nossa conta, beleza? Então vamos lá, a fórmula da área de um retângulo. Então a fórmula da área é o lado, que eu chamo de x, aqui, vezes o outro lado que eu chamei de comprimento, né, que é o 1,5x, certo? E quanto é que mede essa área? Essa área mede 600 metros quadrados. E quanto é x vezes x? X vezes x é x ao quadrado. E 1,5 vezes 1
1,5 vezes 1 é 1,5. O elemento neutro é 1 da multiplicação. Então, eu vou ter 1,5x ao quadrado. Esse 1,5, já que eu quero achar o x, que nós dizemos que ele vai passar dividindo, né, para o outro lado. Então, ele vai passar dividindo o 600. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 600 dividido por 1,5. E 600 dividido por 1,5, se a gente fazer essa divisão, nós vamos ter que o valor é 400. Então, divisão de números decimais, beleza? E como a gente poderia fazer isso rapidamente? Olha, rapidamente a gente poderia falar da seguinte maneira, olha, 600 dividido para 1,5, essa vírgula, ela está passando uma casa da direita para a esquerda, então eu acrescento um zero e sumo com a vírgula. É como se eu tivesse 6.000 dividido por 15. 6.000 dividido por 15 dá 400. Método rápido para você fazer a divisão. Beleza, achei o x ao quadrado é 400, só que eu quero o valor de x. Então vamos achar o valor de x, que é o valor de uma dimensão do retângulo. E com isso a gente é capaz de achar todas as duas dimensões tratadas na questão. Então x vai ser igual. Esse quadrado a gente diz que vai passar em forma de raiz para o outro lado. Então eu vou extrair a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 é 20. Por quê? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 400? É o 20. Então, por isso que x é 20. Ora, quem é o x? O x é a medida, essa medida aqui, ó, x. E essa medida quem é? A largura. Só que ele quer quem? Ele quer o comprimento. O comprimento é 1,5 desse valor. Então, se eu pegar o 20 e multiplicar por 1,5, já que, olha só, a largura é 1,5x, então 1,5 vezes x. Fazer essa multiplicação, eu vou ter que o valor é 30 metros. Por isso que o nosso gabarito para essa questão é a letra D. Uma dimensão é 20 e outra é 30. Tanto é que se a gente multiplicar 20 vezes 30, volta o valor da área, 600 metros quadrados. Beleza? Indo para a próxima questão, que diz o seguinte: em uma sala com 30 pessoas, há 18 mulheres. Nessa sala, a razão entre o número de homens e de mulheres equivale a quanto? Qual a razão? Bom, falou em razão, está relacionando dois valores. Então, quem são os valores? Eu tenho 30 pessoas que se vão subdividir em dois valores, homens e mulheres, certo? Homens e mulheres. E quantas mulheres tem? Eu tenho 18 mulheres. Bom, se eu tenho 18 mulheres e o total é 30, só resta me afirmar que o total de homem é 12. Por quê? Para completar os 30. Por quê? 30 menos 18 é 12. Então, tenho 12 homens e 18 mulheres. Então, ele quer a razão. Agora, preste atenção. A razão é homens, na ordem. Homens por mulheres. Então, eu vou fazer homens, que são 12, por mulheres, que são 18. Só que aqui eu tenho que simplificar, né? Fração irredutível. Eu simplifico. Para quem eu divido? Posso começar por 2, depois por 3 e assim por diante. Mas se eu consigo perceber que o 12 e o 18 são múltiplos de 6. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 6, eu já vou achar diretamente o valor da conta. Por quê? 12 dividido por 6 dá 2 e 18 por 6 dá 3. Então, perceba que o nosso valor aqui, ó, nosso gabarito, é a letra C. Se você começasse a dividir por 2, daria certo? Daria. Por exemplo, 12 por 18, se eu dividir tanto embaixo quanto em cima, tudo isso aqui por 2, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Aí perceba que agora não dá por 2, porque em cima dá, mas embaixo não dá. Mas dá por 3. Então agora eu divido tudo por 3. Embaixo e em cima. 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Então perceba que a gente chegaria na mesma resposta. Ok? Então por isso, nosso gabarito, letra D para essa questão. Indo à próxima questão. A próxima questão é uma questão de sistema de equações do primeiro grau. Então vamos ver como essa questão ela contemplou esse conteúdo. Ela diz o seguinte: dois irmãos, Lucas e João, juntos, então olha, deu ideia de juntos, soma, eles pesam 135 quilos. Lucas pesa 25 quilos a mais do que João. Nesse caso, o mais pesado dos irmãos pesará quanto? Quem é mais pesado? Então vamos lá. Lucas e João. Então vou dar
nome para as incógnitas que representam cada um. Eu vou chamar o Lucas de L e o João de J. Então, se eu somar Lucas mais J, que simboliza o peso deles, dá 135 quilos. Então, beleza? Então, se eu somar Lucas mais João, 135 quilos. E ele diz o seguinte, olha só, normalmente, olha, a gente percebe em forma de problema que os verbos em sistemas, eles representam uma igualdade. Então, peso igual. Da mesma forma que, olha, Lucas pesa 25 quilos a mais do que João. Então, Lucas pesa 25 quilos a mais que João. Então, é o peso do João mais 25 quilos. Então, percebe-se que quem é o mais pesado é o Lucas. Então, tá aqui, olha, o nosso sistema pronto e armado para você substituir e resolver. Onde eu tiver L, eu substituo aqui. Com isso vai ficar só J e eu acho o valor de J. Então, olha só, o L da equação de cima. Quem é o L? 25 mais J, ou J mais 25, é a mesma coisa. Então, se nós fizermos J mais 25, mais J, então eu estou pegando essa equação de cima, estou usando a de baixo, o L, que está isolado já, para substituir aqui. Onde tem L, eu ponho 25 mais J. Isso é igual a 135, ok? J mais J, uma maçã mais uma maçã, duas maçãs, 2 J's, ok? Esse 25 passa para o outro lado, né? Trocando de sinal. Então, vai ficar 135 menos 25. Então, esse J, esse 2, já sei que ele vai passar dividindo já. Só que antes eu preciso fazer a subtração. 135 menos 25 dá 110. E o 2, que está aqui multiplicando o J, vai passar dividindo. Então, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar, na verdade, 110 por 2. E 110 por 2 eu sei que é 55 quilos. Esse é o peso do João, só que ele não quer do João, ele quer do mais pesado. Por quê? Quem é o mais pesado? É o Lucas, que tem 25 quilos a mais que o João. Olha só, o Lucas, então, ele tem os 25 quilos a mais que o João. E o João pesa 55. Então, se eu somar 55 com mais 25, dá o valor de 80 quilogramas para o irmão mais pesado. Por isso que o gabarito é a letra C e não A. A é o João, que é o mais leve. Sacou? Então, questão de sistema de equação do primeiro grau. Resolve pelo método da substituição. Próxima questão diz o seguinte. Se 2,5 kg de peixe custam R$20, então 1,5 kg desses mesmos peixes, quanto é que custarão? Questão clássica de regra de 3 simples e direta. Quanto mais peixe, mais caro ele é. Então, multiplica cruzado. Então, eu vou ter aqui a tabela da quantidade, a coluna da quantidade, certo? E aqui a coluna do preço, em reais, certo? Então, são quantos? 2,5 kg. Representa assim, 2,5 kg, 2,5. Eles custam R$20, ok? E ele diz o seguinte, então, 1,5 kg desse peixe, então quanto é que custa 1,5 kg? 1,5 kg. Quanto é que eu vou custar? Eu vou chamar de X. E aí eu multiplico cruzado, ok? Que onde eu vou ter 25 vai multiplicar o X, melhor dizendo, o 2,5 vai multiplicar o X, então vai ficar 2,5x, e 1,5 vai multiplicar o 20. Então, 1,5 vezes 20. Aí perceba que 1,5 vezes 20 é eu pegar a metade do valor que eu estou multiplicando e somar ele. Essa é a essência de multiplicar por 1,5. Mas se você preferir fazer a conta, multiplique 1,5 vezes 20, vamos ter o valor de 30. E esse 2,5 aqui que está multiplicando o x, eu sei que vai passar dividindo, então eu já passo ele dividindo para economizar espaço aqui na resolução. Aí faço a divisão de 30 por 25. Vou fazer aqui a divisão, então, de 30 por 2,5, melhor dizendo. O que é que eu faço? Uma forma de eu fazer de uma forma prática é sumir com a vírgula. Só que a vírgula, perceba que ela anda uma casa da direita para a esquerda. Então, eu completo com 1 zero aqui. E a partir disso, eu sumo com a vírgula. Então, na verdade, 300 por 25. E começa a divisão. 30 para 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. Sobra 5. Abaixo o próximo valor, que é o zero. 50 para 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. E por isso que a nossa conta assim encerra aqui. E o nosso valor aqui, ó, 12. Então, o valor que nós procuramos é R$12,
que custarão os mesmos valores para 1,5 kg, beleza? Então, por isso que a nossa resposta é a letra B. E se ele quisesse saber quanto é que custa 1 kg de peixe? É a mesma situação. Faria a mesma regra de 3, ao invés de 1,5, colocaria 1 como valor, ok? Indo para a próxima questão, raciocínio lógico matemático. Então vamos ver como caiu essa questão. Ela diz o seguinte, olha, os números abaixo estão dispostos em uma sequência lógica. Então está aqui a disposição dos números. Nesse caso, pode-se afirmar que x mais y é igual a quanto? Então nós temos os valores que estabelecem uma sequência lógica e temos x mais y. Ele quer saber quanto equivale essa soma. Bom, em sequência lógica a gente tem que pensar em uma soma, numa multiplicação, numa divisão, várias possibilidades. A lógica aqui é você perceber, olha, que o 3 está se repetindo daqui. Então, se estiver somando com alguma coisa, ele está somando? Pode ser. O 6, perceba que o 6, ele nada mais é do que a soma dos dois valores aqui de trás, que dá 6, né? 3 mais 3, 6. E perceba que o mesmo acontece com o 9. Olha, se você pegar o 9 e somar 6 mais 3, 9. Está dando a de trás. Eu preciso fazer isso o máximo para me confirmar essa hipótese. Se eu pegar o 15, o 15 é a soma de 9 mais 6, 15. Então, logicamente, se eu quero saber a soma desses dois aqui, é só olhar para o número da frente. O número da frente representa a soma dos dois últimos números de trás, ok? Então, por isso que a soma de x mais y é 63, que é a soma dos dois últimos de trás. Perceba que os valores... Por que deu 3 aqui? Porque nem tem nenhum valor para trás. O valor para trás é nulo, então 3. A partir daqui, eu somo com o valor de trás. O valor de trás é 3, então vai dar 3. 6 é a soma dos dois valores de trás, e assim por diante. Poderia ser uma questão que somasse os três valores anteriores, que somasse 2, que somasse 1, que multiplicasse um pelo outro. Então tem várias situações. E como é que você descobre qual é a situação? É resolvendo, olhando, comparando os diferentes tipos de questões para você pegar o jeito nesse tipo de questão, beleza? Então, nós vimos a resolução de algumas questões aplicado para o simulado de preparação para o concurso de Mocajúba, no estilo da Banca Fadesp. Foram questões elaboradas no estilo que a Banca Fadesp aborda no seu edital para concurso, nesses assuntos de geometria, área e perímetro de figuras, regra de 3, raciocínio lógico, razão e sistemas de equação do primeiro grau, assuntos que certamente estarão na sua prova. Então, esses são os modelos, é dessa maneira que você deve desenvolver o raciocínio para a resolução da questão, sacou? Então, certo, gente? Então, obrigado. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar para os seus amigos e até a próxima!